Bem-vindos a Fatos Desconhecidos. Meu nome é Ivan Lima e todos os dias eu estou aqui trazendo mais curiosidades para vocês. Quem aí curte aquele cochilo depois do almoço, hein? Cada pessoa se adapta ao sono de uma maneira. Uns acordam cedo, outros gostam de dormir mais tarde, uns sentem que precisam dormir mais horas, outros com apenas 6 horas de sono já se sentem descansados. Mas uma coisa todos nós temos em comum. Quando dormimos, acontece uma série de reações em nossos corpos. E é sobre isso que eu irei falar neste vídeo. Você já parou para pensar que o ciclo do sono se repete a cada 24 horas? O controle do sono não depende de fatores externos, como, por exemplo, estar deitado em uma sala escura. Estudos já mostraram que mesmo que uma pessoa seja deixada em um quarto com a cortina fechada, ela vai dormir e acordar conforme sua rotina de sono. Isso acontece por causa de um mecanismo do nosso corpo chamado relógio biológico, que é capaz de controlar nosso ritmo, mesmo que não haja estímulos externos. Por exemplo, se você costuma dormir às 10 horas da noite todos os dias, seu corpo começará a dar sinais de sono nesse horário, mesmo que você não esteja deitado na cama. Agora, falando de forma fisiológica, o sono é descrito como o estado em que o ser humano não responde facilmente aos estímulos sensoriais. A nossa atividade motora fica reduzida e há uma grande perda de consciência. Para conseguir dormir, seu corpo passa por 4 estágios do sono, até finalmente chegar ao 5º, que é o chamado de REM. O estágio 1 é a fase inicial do sono, quando o seu corpo está entre a vigília e o adormecer. O estágio 2 ainda é um sono leve, mas não tanto quanto o primeiro, e leva cerca de 10 a 20 minutos. Já no estágio 3, começa o sono profundo. A nossa atividade cerebral fica lenta e o corpo começa a recuperação fisiológica. No estágio 4, temos um sono extremamente profundo, em que acontece a diminuição da frequência cardíaca, respiração e temperatura corporal. E, finalmente, chega o REM, o estágio mais profundo do nosso sono. Nesse momento, diversas coisas e processos acontecem em nosso corpo. Os músculos ficam paralisados e é impossível de se mexer. Sabe aqueles sonhos que a gente tenta correr de alguém, mas não consegue sair do lugar? Talvez esse fato possa explicar este tipo de sonho. No REM, os nossos olhos também se movem a toda velocidade, mesmo que você não perceba. O motivo? Sua mente está focada no que você está sonhando. Então, seus olhos acompanham exatamente o que você sonha. E é nessa hora que o corpo resolve produzir hormônios para a gente crescer. Chamado de GH, o hormônio do crescimento, é ativado em nossos corpos e que contribui para a cicatrização de feridas, renovação celular e regeneração de outras partes do organismo. Algumas pessoas também costumam ranger os dentes, chamado de bruxismo. Esse hábito involuntário geralmente acontece por causa de um desalinhamento da mandíbula ou mesmo por causa de um problema psicológico, sendo uma forma do corpo liberar a tensão. Em alguns casos, as pessoas rangem com tanta força que acordam com dores no maxilar e podem até trincar os dentes. Eu quase me esqueci dos sonhos. Sabe por que sonhamos? Isso ainda permanece um grande mistério para a ciência. A gente se lembra de coisas e de pessoas do passado, traumas, emoções, e tudo isso se mistura e faz a nossa mente viajar. Apesar da ciência ter estudado o tema a fundo, os sonhos continuam sendo um grande mistério. Por fim, o nosso cérebro também se livra de uma infinidade de coisas tóxicas. Segundo um estudo realizado pela Universidade de Rochester,
É na hora que adormecemos que o nosso cérebro se livra de coisas que se acumulam durante o dia. Informações inúteis, memórias, acontecimentos, tudo isso, de certa forma, apagado da nossa mente. Esses, caros amigos, são alguns dos processos que acontecem conosco quando dormimos. Mas veja bem, nem sempre o que acontece são só esses processos de sono. Em alguns casos, as pessoas têm alguns distúrbios bizarros que podem afetá-las até mesmo psicologicamente. Insônia, ronco, terror noturno, paralisia do sono, sonambulismo e até mesmo conversar enquanto dorme são alguns dos distúrbios que afetam uma boa parte da população mundial. Mas esse é um outro assunto para, quem sabe, um outro momento, não é? Aliás, vocês gostariam de saber algo mais sobre o sono? Se sim, não esqueça de deixar o seu comentário aqui embaixo. Por hoje é isso. Nos vemos em breve. Um grande abraço. Tchau!